Olá, caríssimos alunos. Neste segundo vídeo sobre empregadores, nós iremos tratar sobre o grupo econômico. E a previsão seletista de grupo econômico se encontra no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º. A reforma trabalhista, Lei 13.467, alterou um pouco a redação desse artigo, alterou a redação do parágrafo 2º e incluiu o parágrafo 3º no artigo 2º. Então, o que diz, pela nova redação, o parágrafo 2º? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E o novo parágrafo 3º reza: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, acho que é importante, posteriormente, os senhores lerem novamente essas duas disposições para que possam entender melhor, né, as eventuais alterações decorrentes da reforma trabalhista no que se refere ao grupo econômico. Por uma questão didática, né, nós iremos definir o que é um grupo econômico. O grupo econômico, segundo a doutrina, abre aspas, é figura resultante da vinculação justo-trabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos, direto ou indiretamente, pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção e coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza. Em outras palavras, para fins trabalhistas, haverá grupo econômico quando duas ou mais empresas ou duas ou mais, né, instituições, entes, entidades, né, que tenham atividade econômica se relacionam por elos, né, de direção ou coordenação. E aí, então, nós temos dois tipos de grupo econômico admitidos na doutrina e na jurisprudência. Nós temos o primeiro tipo por subordinação, ou também conhecido como um grupo econômico vertical, que pressupõe a direção, o controle e a administração de uma empresa por outras. Então, haveria, por exemplo, uma empresa-mãe, né, que controlaria outras empresas satélites. Há uma relação vertical entre essas empresas. Mas a doutrina e a jurisprudência evoluíram no sentido de admitir que o grupo econômico pode se formar em caráter horizontal, que seria o segundo tipo, por coordenação. Então, no grupo econômico por coordenação, não haverá uma relação vertical de uma empresa controlando a outra, mas, na verdade, haverá duas empresas, né, que se relacionam, né, e acabam exercendo atividades, né, com interesses compartilhados. Então, a doutrina Volle-Bofin, por exemplo, diz que não há controle ou administração de uma empresa por outra, mas uma reunião de empresas regidas por unidade de objetivos. Então, haverá o quê? A presença de interesses comuns ou compartilhados entre as empresas, de modo a exercerem suas atividades, né, em conjunto. É muito semelhante à figura do consórcio de empregadores, ainda que não haja um contrato comercial nesse sentido. Quais são os objetivos principais, né, da configuração do grupo econômico? O principal objetivo é a ampliação da garantia do crédito trabalhista ao empregado, porque aí haveria uma responsabilidade solidária entre todas as empresas do grupo econômico. Então, se uma empresa do grupo econômico está devendo a um empregado, na verdade, todas as empresas seriam responsáveis, né, por este empregado. Em contrapartida, né,
há um segundo objetivo da configuração de grupo econômico, que é a possibilidade de todos os integrantes do grupo se beneficiarem do mesmo contrato de emprego. Em outras palavras, se há um grupo econômico, na verdade, um empregado poderá trabalhar para qualquer uma dessas empresas, sem que isso automaticamente configure a existência de mais de um contrato de emprego. Na verdade, nós teremos apenas, né, um único contrato de trabalho com aquele empregado, mas ele vai estar prestando serviço a mais de uma empresa. Aqui, né, a ideia de grupo econômico, ela de alguma forma se assemelha com a figura do empregador único. Nós temos para todas as empresas do grupo econômico, né, a ideia de que eles, para aquele empregado, é como se fossem um empregador único. E aí nós temos os fundamentos, né, para a configuração do grupo econômico. Né? Primeiro, sob a perspectiva da ampliação da garantia de crédito trabalhista ao empregado. Na verdade, nós estamos ampliando, né, a garantia de que aqueles empregados terão os seus direitos, né, trabalhistas honrados. Por outro lado, sob a perspectiva da possibilidade de todos os integrantes do grupo econômico se beneficiarem do mesmo contrato de trabalho, nós estamos de alguma maneira tornando, né, aquela dinâmica laboral mais flexível para que aquele empregado que formalmente foi contratado por uma empresa do grupo econômico possa, né, trabalhar para todas as empresas. Quais são os pressupostos constitutivos do grupo econômico? Bem, antes da reforma, nós poderíamos falar com mais clareza que teríamos 3 pressupostos, né? Primeiro, a formação do grupo econômico por pessoas jurídicas distintas com atividade econômica, né? Segundo, essas pessoas jurídicas, como eu falei, precisam ter dinâmicas e fins econômicos, ainda que sejam empresários individuais, pessoas físicas que ajam como empresários, sociedades empresárias, entes despersonalizados como uma massa falida. Né? Terceiro, deve-se ter um nexo relacional ou de controle e subordinação no grupo econômico vertical ou, né, de coordenação no grupo econômico horizontal a partir da reunião de interesses comuns e compartilhados. E aí vem a reforma trabalhista introduzindo o parágrafo 3º, dizendo que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então o Antônio Berto, que é um colega juiz da 10ª região, junto com outros magistrados, juiz Fabiano Coelho, Ney Maranhão e Platão Teixeira de Azevedo Neto, eles escreveram um livro sobre a reforma trabalhista e lá eles colocam, na minha avaliação de forma acertada, que existiria aí um 4º elemento necessário para a constituição do grupo econômico, que é a sincronia empresarial de interesses e ações. Entre essas empresas deve-se ter, né, uma sincronia, devem-se ter interesses compartilhados, interesses comuns. Né? A questão mais complexa é a quem incumbe o ônus de provar esta sincronia de interesses compartilhados, porque muitas vezes o empregado ele não tem conhecimento disso, ele trabalha numa empresa, né, que de alguma forma compõe um grupo econômico de outra, mas ele não conhece muito a realidade da outra empresa. Né? Então, esses autores, inclusive, entenderam que aí, né, seria talvez a hipótese de inversão do ônus da prova para que o empregador efetivamente evidencie que não há interesse compartilhado algum. Quais são indícios, só para facilitar a configuração do grupo econômico? Primeiro indício, sócios comuns. No passado, muitas decisões entendiam que isso já era basicamente suficiente para se entender que havia grupo econômico. Mas agora, com a alteração do artigo 2º, a partir da introdução do parágrafo 3º, se diz claramente que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Tá? Então isso não é suficiente numa leitura literal para alguns doutrinadores, mas certamente ainda é um indício muito forte. E a questão ainda não está fechada na doutrina. Por exemplo,
o juiz Homero da Silva, que é um doutrinador bastante renomado, ele sustenta em seu livro que a identidade societária, ela gera uma presunção de existência do grupo econômico, cabendo ao empregador, diante dessa presunção, comprovar que não havia qualquer interesse comum entre aquelas empresas do grupo econômico, era uma mera coincidência, digamos assim, né? A presença do mesmo sócio no quadro societário de duas empresas diferentes. Já a professora Gabriela Delgado, da UNB, e o ministro Maurício Godinho, né, coincidentemente filha e pai, também escreveram um livro sobre a reforma trabalhista e sustentam que, na verdade, há sim uma presunção de existência de grupo econômico por identidade societária, exceto naquelas situações em que a participação do sócio no quadro societário da empresa é ínfima, né? Ele tem 0,1% de ações daquela empresa. Então aí não seria suficiente para se entender que efetivamente haveria essa presunção. Mas o fato é que, independentemente de ser uma presunção, né, cabendo ao empregador ou não comprovar que não haveria interesse compartilhado entre as empresas, né, confrontadas, o fato é que é um indício muito forte. Outros indícios, diretores e gestores comuns, né? Às vezes nós temos coincidência, né, de um diretor também ser diretor de outra empresa, né? Nós temos sócios e gestores familiares entre si, então às vezes a gente percebe o seguinte, olha, não há coincidência societária, mas a gente percebe que há uma relação muito próxima entre uma empresa e outra, e nós temos no quadro societário da empresa familiares, nós temos o pai numa empresa e de repente a esposa na outra, o marido numa empresa, desculpa, a esposa na outra, o pai numa empresa e o filho ou a filha na outra. Então isso também acaba gerando uma certa, digamos, um certo indício e a necessidade de uma investigação um pouco mais precisa para saber se existe, digamos, outras questões que possam levar à conclusão de existência do grupo econômico. Empregados ou trabalhadores compartilhados, atividades comuns, às vezes uma empresa não tem os mesmos sócios, mas a gente está observando que a dinâmica empresarial na execução da atividade econômica é a mesma, né? Elas estão atuando no mesmo segmento e com maquinário comum, local comum, empresas comuns, empregados comuns. Isso acaba gerando aí a certeza de que há um grupo econômico, ao menos por coordenação entre eles. Obrigação de se prestar serviço exclusivo, de uma prestar serviços exclusivos à outra, né? Quer dizer, além da identidade societária, por exemplo, né, uma está prestando serviço à outra, então você vê que tem aí uma unidade de interesses muito clara. Obrigação de negociar apenas os produtos da outra, né, no mesmo sentido, compartilhamento de bônus, de ônus da mesma atividade econômica, né, às vezes a gente percebe transferência de valores de uma empresa para outra, transferência de recursos materiais, né, às vezes maquinários, entre outras coisas mais. E aí, já concluindo, né, este vídeo, que é um pouco mais breve, nós devemos falar sobre os tipos de efeitos, digamos assim, do grupo econômico. O primeiro efeito, e talvez o mais importante sobre a perspectiva do empregado, é a responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo econômico, né? E o segundo, também já amplamente admitido pela jurisprudência e pela doutrina, é o que alguns chamam de uma responsabilidade ativa, né, que seria a figura do empregador único, que está, né, de alguma forma abraçada na súmula 129 do TST. O que é a ideia de empregador único? Todas as empresas do grupo econômico serão consideradas como empregador único daquele empregado, independentemente da vinculação que ele tem com apenas uma vinculação formal apenas com uma empresa. Então, uma empresa assina a carteira de trabalho dele, mas na verdade todas as empresas do grupo econômico, né, são empregadoras daquele trabalhador, até porque elas serão responsabilizadas passivamente caso haja algum tipo de dívida e de débito, né, trabalhista. Pois bem, essa figura do empregador único faz com que o empregado possa trabalhar para mais de uma empresa sem que isso gere, né, contratos
de trabalho diferentes para cada uma dessas empresas. Na verdade, é um único contrato e ele vai poder ser aproveitado por todas as empresas. Outras questões que podem advir da figura do empregador único. Ele vai poder ser transferido de uma empresa para outra sem que haja necessidade da formação de um outro contrato de trabalho. Então, ele foi contratado pela empresa X, né? Além dele poder trabalhar simultaneamente para a empresa X e Y, também há a possibilidade, né, dele simplesmente ser transferido para a empresa Y, né, sem que isso gere um novo contrato de trabalho, exceto, né, se houver disposição em contrário, no caso de compartilhamento de serviços. Então, se ele está prestando simultaneamente serviços e atividades para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, isso não geraria automaticamente, né, diversos contratos de trabalho. Mas caso assim desejem a parte, não haveria problema algum, né? Poderia se gerar sim até para acrescentar o valor do salário dele, mas não é muito comum, né? Porque se é possível ele ser compartilhado com mais de uma empresa com o mesmo salário, para que estariam formando novos contratos de trabalho? Bem, o contagem de tempo de serviço sucessivos prestados a diversas empresas do grupo econômico. Então, na verdade, não importa, né, que se ele foi transferido ou não para uma empresa. A contagem de tempo de serviço ela é unitária. Há alguns que sustentam a possibilidade de haver equiparação salarial no grupo econômico. Então, vamos supor que ele exerça a mesma atividade de um empregado de outra empresa do grupo econômico. Então, haveria a possibilidade de equiparação salarial, já que ali estaríamos tratando, né, de um único empregador, né? Essa é que é a ficção jurídica estabelecidas. No que se refere a aspectos processuais que podem advir aí de alguma discussão relacionada ao grupo econômico, o primeiro aspecto é o seguinte: a partir do cancelamento da súmula 205, né, do TST, ela foi cancelada, então o que se defende é que não é necessário que todas as empresas do grupo econômico estejam inseridas no polo passivo da relação processual. Basta o empregado ajuizar contra uma empresa e caso na execução, né, no processo de execução, ou melhor, na fase de satisfação de sentença, aquela empresa que foi acionada originariamente, ela não honrar com os seus compromissos, as demais empresas do grupo econômico podem ser inseridas, né, no processo de execução, na fase de execução, de satisfação da sentença, sem que isso importe em qualquer nulidade, porque, bem ou mal, todas já estavam se defendendo, né, no processo de conhecimento, né, pela a empresa que foi inserida. Pelos mesmos motivos, né, eu sei que vocês ainda não viram o processo do trabalho, mas as empresas podem ser representadas em audiência por um preposto. Então, como, na verdade, ali são duas empresas do grupo econômico, 3, 4, elas podem ser representadas pelo mesmo preposto, porque, na verdade, todas, né, são, de alguma maneira, admitidas como um único empregador. Tá? Então, poderia haver comunhão de preposto em audiência e também, né, por questões claras, compartilhamento de provas, né? Por hora, senhores, são essas as informações mais importantes, né? Caso tenham dúvidas, né, podem me encaminhar pelos canais institucionais. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.